nucleares dos melanócitos e aumentam a expressão de melanocortina tipo 1 e também a expressão do gene que aumenta a transcrição da tirosinase 1. O LH é mais importante do que o FSH, ele estimula a pigmentação e o hormônio melanocito estimulante ele está aumentado durante a gestação e provavelmente esse é um dos motivos que aumenta a pigmentação nesse período. O estresse é importante porque o ACTH e o MSH que são liberados durante o estresse, bem como o cortisol, ativam os receptores de melanocortinas dos melanócitos também. E neuropeptídeos são importantes na medida em que, na pele lesionada, sabemos que os receptores para neuropeptídeos estão aumentados nos queratinócitos. Quanto à genética, a diminuição da transcrição do gene H19 aumenta a melanogênese e também a transferência de melanina aos melanócitos. Existe um aumento de RNA mensageiro das proteínas ligadas à tirosinase tipo 1 e a expressão destes genes que estão relacionados com a alta atividade da unidade epidermomelânica. Provavelmente, uma dúvida que se tem é por que uma determinada parte da pele é lesionada, tem melasma, e a parte adjacente não. O que acontece? Provavelmente exista um mosaicismo pós-somático do sistema pigmentar. Talvez essa seja uma explicação. Medicamentos fotossensíveis podem se depositar nas camadas superficiais da pele e também ou estimular a melanogênese. Inflamação e procedimentos. O que acontece é que mediadores inflamatórios estão aumentados na pele com melasma. Então, nós vemos todos esses mediadores em maior quantidade, e também tem maior quantidade de células inflamatórias e vasos. Então, será que essa pele é uma pele que faz mais resposta inflamatória por algum motivo? Na histopatologia, o que vemos? Um aumento de melanina na epiderme e nos macrófagos da derme. É questionável se há realmente um número maior de melanócitos na epiderme ou se há um número normal. Existem artigos que falam uma coisa ou outra. Quanto à imunohistoquímica, existe uma maior reatividade de proteínas associadas à melanogênese, como a MSH, tirosinase e as proteínas ligadas à tirosinase, tanto quanto o fator de crescimento neuronal e o fator de stem cells. A microscopia eletrônica mostra que os melanócitos maduros estão em maior número, os melanossomas maduros estão aumentados nos melanócitos e nos queratinócitos, e com mais grânulos citoplasmáticos. Então, isso sugere que há uma maior atividade dessas células. Tudo isso, todas essas características diminuem após o tratamento bem-sucedido. Tratamento. Fotoproteção. É muito importante que os filtros solares sejam tintos. Isso é muito importante, porque os filtros tintos protegem melhor contra a luz visível. A fotoproteção oral pode ser feita com beta-caroteno, polipódico leucotoma, luteína, pipinogenol, licopeno e outros. Despigmentantes como hidroquinona, os alfa-hidroxiácidos, os retinóides, a vitamina C. E hoje temos o ácido tranexâmico. Esse é um trabalho com 23 pacientes, onde foi aplicado creme a 5%, creme lipossomal, comparando com 4% de hidroquinona. Após 3 meses, não houve diferenças significativas na eficácia de ambos. E a hidroquinona causou maior irritação. Um outro estudo, comparando o ácido tranexâmico a 3% com a hidroquinona a 3%, mostrou os mesmos resultados. A injeção intradérmica semanal de ácido tranexâmico, isso foi feito, tem um estudo até brasileiro, que foi feito pela doutora Denise Steiner, que mostrou que a injeção intradérmica seria um pouco superior em relação ao creme. Os efeitos colaterais são mínimos e, depois de 12 semanas do tratamento, a
avaliação subjetiva foi melhor em relação à injeção, porém a avaliação colorimétrica foi igual para ambos os tratamentos. O laser de CO2 fracionado ele pode ajudar a penetração do ácido tranexâmico, aumenta a sua permeabilidade, e conforme se faz mais passadas de laser, ou conforme aumenta a energia, a penetração aumenta. Outras coisas podem ser usadas também como drug delivery para o melasma, como a vitamina C, a hidroquinona, o ácido retinóico ou combinações. Sistemicamente, o tratamento com ácido tranexâmico, os estudos mostram diminuição da quantidade de melanina, da tirosinase e de proteínas relacionadas à tirosinase, além da diminuição também da atividade, não só da quantidade, da atividade da tirosinase. A dose utilizada habitualmente é 250 mg, 2 a 3 vezes ao dia, e tem estudos mostrando utilização até 6 meses, com praticamente nenhum efeito colateral. Alguns cuidados devem ser tomados, principalmente em pacientes com hipersensibilidade, transtornos trombóticos, gestação, e na lactação não se sabe qual é o risco, então deve ser evitado. Os peelings químicos também podem ser usados para o tratamento do melasma. Afinal, todos esses tratamentos têm resultados variáveis, transitórios, e são mais complicados quando a pigmentação é dérmica, porque o melasma é mais resistente. Agora vamos realmente falar do laser. Então, hoje em dia se fala muito sobre o laser toning, que é o uso do NDA Q-Switch 1064, cujo objetivo é atingir seletivamente os melanosomas sem causar dano epidérmico em todos os fototipos. Então, eu vou mostrar vários estudos inicialmente com o laser toning. Então, esse é um estudo que utiliza o laser toning com vitamina C aplicada com ultrassom, 15 minutos após o laser, em 8 pacientes, e que não trataram antes. 4 tratamentos mensais e 3 meses de segmento sem recaídas. Houve uma melhora maior do lado que recebeu a vitamina C junto. Depois se associou com a luz pulsada e foi bem tolerado, houve uma melhora depois de 2 meses. Depois se associou o laser toning com o laser NDA, pulso longo, de baixa energia. Aqui estão os parâmetros, então realmente é uma energia baixa, do laser 1064, de pulso longo, de 15 a 17 joules, e foram feitos 10 tratamentos semanais com melhora. Depois, o laser toning sozinho, comparado com esse dual toning, que é a associação do laser de pulso longo com o laser Q-Switch, o EGO 1064. Então, aqui foi comparado o dual toning com a monoterapia do laser toning. E se mostrou que o dual toning foi superior em relação aos resultados. Aqui se comparou a luz pulsada isolada com a luz pulsada associada ao laser toning. E houve uma melhora um pouco maior com a associação. Porém, a luz pulsada isolada causou menos efeitos colaterais. Nesse outro trabalho, se associou o laser toning com a associação entre laser toning e luz pulsada, com um segmento de 6 meses. O grupo combinado diminuiu aproximadamente 60%, e foram 12 de 20 pacientes que foram seguidos durante 6 meses, e esses pacientes melhoraram nessa porcentagem. O grupo isolado de laser toning melhorou um pouco menos e necessitou de mais sessões para manter os resultados. Então, isso mostra que a luz pulsada teve uma melhora um pouquinho maior quando associada. Eu acredito que seja pelo componente vascular, que a luz pulsada consegue atingir melhor. Aqui se utilizou o laser fracionado de CO2 versus o laser toning. E o laser de CO2 foi um pouco melhor
Aqui se comparou o laser toning com uma alexandrita de baixa energia. A melhora foi semelhante. E aqui nesse outro trabalho, laser toning isolado, 15 tratamentos semanais, com uma melhora de 50% a 74% sem efeitos colaterais. Aqui se associou o ácido tranexâmico por 8 semanas, com 2 sessões de laser toning versus o laser toning isolado. E houve uma melhora semelhante. Aqui se associou o laser toning com o peeling de ácido glicólico. E foram feitos 5 tratamentos semanais e depois de um mês, mais ou menos 50% de melhora. Mas houve uma porcentagem razoável de hipopigmentação moteada, que não se resolveu depois de 3 meses. Então, esse tratamento, nesse estudo, não foi justificado pelo risco de efeitos colaterais. Nesse outro estudo, se associou o laser toning com o peeling de Gesner e houve uma melhora. Foram feitos 10 tratamentos a cada 2 semanas e avaliação depois de 2 meses. E houve uma melhora significativa, mas essa melhora deixou de existir depois de 20 semanas. Aqui um estudo com laser fracionado de 1410 nanômetros, 4 passadas no rosto todo e mais 4 passadas na área de melasma. Houve uma comparação entre 5% de cobertura versus 20% de cobertura de laser fracionado. Os resultados. Depois de 30 dias não houve alteração nenhuma do melasma. Depois de 60 a 90 dias, os pacientes tratados com 5% tiveram melhores resultados do que os tratados com 20% de cobertura. E claro que os que tiveram cobertura maior tiveram mais efeitos colaterais. Aqui foi utilizado o laser de Erb, 1550 fracionado, comparando com o peeling de ácido glicólico a 70%. 4 tratamentos a cada 3 semanas e depois de 3 meses houve uma melhora semelhante, uma eficácia similar. O laser de túlio se mostrou útil, ele diminuiu a melanina e aumentou o colágeno, com um segmento de 2 e 6 meses, com melhora importante. E aqui é um outro trabalho com laser de túlio, todos fracionados, né? Onde foi tratado 60% a 70%, e depois de um mês, metade dos pacientes tinham melhorado, mas houve uma alta taxa de recorrência. E 2 pacientes tiveram hiperpigmentação pós-inflamatória. Esse trabalho com laser de rubi, fracionado também, teve 3 meses de segmento, 1 a 3 tratamentos, houve uma taxa altíssima de pigmentação pós-inflamatória e 44% de recorrência. Resurfacing ablativo traz uma boa resposta, tanto com o érmio quanto com os reatores, e pode ser útil em casos resistentes, mas os parâmetros são sempre muito conservadores. Pulsos curtos, baixa energia, baixa densidade. A luz pulsada, como monoterapia, também se utilizam parâmetros suaves, né? Então, pulsos pequenos, rápidos, 2 tratamentos em 3 semanas melhorou o melasma e também a pigmentação pós-inflamatória de outros tratamentos. E aqui a luz pulsada intensa com ácido tranexâmico oral versus a luz pulsada isolada. Teve uma melhora mais importante com a combinação, indicando a utilidade do ácido tranexâmico oral. E não houve efeitos colaterais deste depois de 8 meses. Outros tratamentos. Esse é um trabalho que mostra, né, em pacientes, 65 pacientes asiáticos, esse creme durante 3 meses, mais luz pulsada, 3 tratamentos. Teve uma boa resposta. E esse é um laser que não mostrou melhora nenhuma. Laser de cobre brometo, que trataria pigmento e vasos, né? Efeitos secundários. Então, hipopigmentação moteada, pode ocorrer depois do laser toning. E o que acontece? Não há nenhuma alteração nos melanócitos, mas sim nos melanossomas. Eles diminuem de quantidade e não diminui a quantidade de melanócitos nem nas zonas de hipopigmentação, somente se alteram os melanossomas. E diminui também a atividade